comentário que eu vou fazer o seguinte. Aí dessa parte para frente eu deixo aqui dentro dele. Gente, tudo isso aqui me veio na meditação, né? O que é isso aqui? Crença. Tudo que for crença é baseado em dois poderes. Tudo que for crença não é prática da presença. Tudo que for crença é pensamento humano. Ele colocou 2 aulas no canal dele na plataforma AD. Essas aulas são gratuitas, faz uns 4, 5 meses que ele lançou esse material. Uma chama Ciência e Religião, está no canal EAD do professor HC. Essa parte eu posso deixar aqui para você. Chama Ciência e Religião. E a outra chama o Clube da Luta. Na aula Ciência e Religião ele ficou ali quase 50 minutos, aparentemente numa água com açúcar, mas ele diz lá, né, que tudo que for crença está baseado em 2 poderes. Não, isso foi na aula do Clube da Luta. Ele falou na aula do Ciência e Religião o seguinte, que todas as crenças são válidas, tudo é permitido dentro do todo, porque o todo não se opõe a nada. Tudo é permitido dentro do todo, certo? Todas as crenças são permitidas, que o todo não se opõe a nada, que tudo faz parte dentro do todo do processo de individuação inconsciente, né? Compulsória de cada um, enquanto a gente está em crenças. Paulo já dizia, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Exatamente. E ele fala lá, até a magia negra é permitida, o todo não se opõe nem a ela, e ela existe aí, porque tem todo tipo de prática, né? E aí ele deixou meio aberto assim, né? Tudo é permitido dentro do todo, todas as crenças. E a aula foi com esse contexto, não teve nada de mais relevante. Aí 2 dias depois ele pôs uma aula no ar, o Clube da Luta. Aí nessa aula ele fala lá, é o seguinte, se eu não aceitar Jesus, sem chance. Ele falou isso para aliviar, porque o Cristo interno, aceitar Cristo é reconhecer o Cristo em si. Reconhecer a própria vida como a existência de um Filho de Deus, manifestação divina, portanto, Cristo também. Mas para pegar leve, ele falou aceitar Jesus, certo? Aí ele diz que se nós não estivermos debaixo do sistema do Cordeiro, que é o Jesus, um poder, o sistema do Cordeiro é um poder e não crenças. E aí nessa aula sim ele diz que tudo que for crenças está baseado em 2 poderes, portanto, fora do sistema do Cordeiro, fora. E ali o bicho apertou, o bicho pegou, apertou ali. Mas ali ele está claramente falando da prática da presença, da prática. Então a gente não pode manter conceitos de acreditar em Deus. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu vou acreditar, eu vou crer. Prática da presença não tem nada a ver com acreditar ou crer em Deus. É conhecer. E conhecer é sabedoria, experienciar, experimentar. Esse conhecer é compreender o sentido da verdade e nela viver. Porque acreditar não leva ninguém a lugar nenhum. Mantém em 2 poderes. É fé de fundo emocional. Então crer em Deus, eu creio em Deus, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Ok? Conhecimento da prática é desenvolvimento da compreensão da palavra da verdade na consciência individual. Vamos lá. Qual é a frase que nós paramos aqui? Então não tem a ver com acreditar. Eu preciso acreditar mais, que nem o paciente falou para mim outro dia. Eu não estou conseguindo acreditar. Ou não conseguir acreditar leva uma sensação de impotência. E tem que levar mesmo, porque tem que anular o eu pessoal. Tem que anular. Eu de mim mesmo nada posso, quem opera é Pai em mim. O indivíduo não vai ficar anulado, gente. Ele está anulando o eu pessoal. Porque o descanso, na verdade, ele vai sentir poder sim. Poder de Deus nele. Descanso na verdade. Só que esse poder de Deus nele é humildade perante o poder do Pai. Não é nada do qual ele se arrogue. Certo? Mas vai sentir poder sim. Vai sentir harmonia, descanso. Esse descanso é poder de Deus, é graça. E não anulação.
Não é a anulação do indivíduo, é a anulação do eu pessoal, que quer ter poder por si próprio. Como ele não consegue, ele fala, aí ele usa a palavra acreditar. Eu preciso acreditar mais. Não precisa acreditar, precisa compreender. Quando a gente compreende, a gente passa a descansar, na verdade. Onde é a conscientização do nosso... Vamos lá? 50 minutos nós temos. A conscientização do nosso verdadeiro ser. Conscientização do nosso verdadeiro ser é compreensão da presença no indivíduo e não acreditar. A conscientização do nosso verdadeiro ser, da natureza e caráter infinitos do nosso próprio ser. O que é natureza e caráter infinito do próprio ser? Porque se eu sou um com o Pai, a gente não pode levar para o lado da fantasia, mas isso tem que ser compreendido. Eu sou o infinito, porque eu habito o mesmo Espírito que é o Espírito infinito e onipresente. Eu sou um com o infinito, embora eu não sinta. Porque quando vai chegar na plenitude, lá de grau 2 para grau 3, que não é o foco do trabalho, o foco é grau 1. E no grau 1 o alvo também é o Cristo, como disse o Paulo, né? Eu não vivo o Cristo na plenitude, mas Cristo é... Não digo que eu vivo o Cristo em sua plenitude, mas Cristo é o meu alvo. Então não me preocupo que grau da prática eu estou. Cristo é o alvo. E esse alvo não é algo externo, é interno. A conscientização do nosso verdadeiro ser, da natureza e caráter infinitos. Eu falei desse negócio do acreditar, do crer, porque eu creio, o crer em Deus tem que ser eliminado do diálogo do praticante. Eliminado. Senão ele pode cometer equívocos na prática. A conscientização do nosso verdadeiro ser, e da natureza e caráter infinitos do nosso próprio ser, também é oração. A natureza e caráter infinito do nosso próprio ser também é oração. Porque se eu e o Pai somos um, a natureza e caráter do ser infinito como nosso próprio ser é confiança no invisível, descanso nele. Nesse estado de consciência, em vez de buscar, pedir e esperar, nesse estado de consciência, em vez de buscar, pedir e esperar algo da prece, voltamos nosso pensamento para dentro e ouvimos a pequena voz silenciosa que nos assevera que mesmo antes que pedíssemos, nosso Pai conhecia e preenchia nossa necessidade. E aí está o grande segredo da oração. Agora, compreender que nosso Pai conhecia e preenchia a nossa necessidade é que a natureza manifestadora da presença é prover qualquer circunstância necessária. É da mesma forma que uma grama cresce e uma árvore dá folhas, flores e frutos. É do fluxo natural da natureza. Do mesmo jeito que a água evapora, forma nuvens e depois se precipita, umedecendo a terra e as plantas, alimentando os lagos e dando de beber aos insetos e aos animais, certo? Umidificando o ar para que a atmosfera tenha a umidade adequada. A atmosfera, planeta Terra, funcionamento automático da presença de Deus. O ser humano deveria participar do mesmo funcionamento automático. Coisas, porque o que são, a gente já falou isso aqui, folhas, flores e frutos na vida humana são coisas de acréscimo da vida humana. Moradia, transporte, relacionamento satisfatório, né? Alimento, coisas de acréscimo. E quanto mais o ser humano compartilha desta consciência,
quanto mais desenvolvida ela é nele, mais coisas de acréscimo ele tem, porque maior é o grau de reino que ele vive. Né? Então, um áudiozinho desse que nós passamos, vamos lembrar de novo. A gente pediu para estudar, já faz mais de 2 meses que a gente pediu isso. Para ouvir 10 vezes lá, Prosperidade pela Graça, parte 1, Prosperidade pela Graça, parte 2, o que você tem na casa e descanse no oceano do Espírito. Uma liçãozinha de casa, pode ser cumprida até o Natal, 10 vezes cada áudio desse, um, depois o outro, depois o outro. Eu coloquei no grupo 2 vezes e teve gente que pediu no individual para mim, sendo que eu já tinha colocado 2 vezes no grupo. Então prestem atenção, gente. Né? Então, Vou colocar de novo no grupo dos mais novos, tá? tem, acho que é num desses, ou será que é algum outro que eu andei ouvindo? Porque eu já ouvi umas 40 cada um desses, já passei para outros. Então não tem por que não estudar. Aquilo ali é prazeroso, glorioso, e cada vez que a gente escuta é único. Quanto mais alto é o teto da reinterpretação do indivíduo para um poder, novas coisas ele enxerga ali. Se Deus sabe o que você precisa, então, se você está precisando de algo, mas Deus sabe o que você precisa, né? Por que você não tem? Porque você está distante dele? Estou dizendo qualquer tipo de coisa. Certo, porque nós queremos desejos do ego. Não, uma doença. Não, eu entendi essa pergunta. Se você está doente, Deus sabe que você não está doente. Então, Não, Deus não sabe. Deus é Deus perfeição. Deus não vai pensar se você sabe ou não. Por que se usa a frase Deus sabe o que você precisa? Porque você precisa dele, não de saúde ou de coisas. Entendi. Então você está distante. É, Você passa- mesmo ele sendo onipresente, em suas crenças você está infinitamente distante. Entendi. Porque nós precisamos é da compreensão divina. Tudo mais você vai acrescentar. Exatamente. Nós precisamos é do reino. E o reino é a compreensão divina. Por isso que ele sabe tudo que nós precisamos. Porque na verdade nós precisamos é dele. O resto é acréscimo. Eu entendi essa parte, eu não tinha entendido. Sim, compreendo. Inclusive é disso que a gente ia tratar agora Nosso estado pergunta, de miséria e a pergunta surgiu. se estabelece essa separação. E aí a gente acha que Deus tem que dar para nós. Eu Porque... não tinha entendido assim. Aquele caso de miséria, eu acho que não tem muito a ver assim. Porque É que ele fala- miserável porque ela Miséria é abrangente. Ele está falando miséria humana, exatamente. na doença, assim, eu não tinha entendido. Porque se Deus é você, você é Deus, ele sabe o que você precisa. Por que você está doente? Não é porque você está Está doente porque não conhece a Deus em verdade. Quando a gente sabe, o conhecimento ele tem um caráter de despertar em nós o amor pelas coisas, pelos outros. Quer dizer, enquanto a gente só está no pensamento, a gente descobriu uma informação, mas ela ainda não é projetada no ser, ela não é. Sim. Então ela não é uma realidade, não é um saber, não é uma sabedoria. É só um conhecimento. É a Até frase. a árvore do Éden, né? A árvore do conhecimento do reino, né? E não do conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade toma por princípio que não te estribes em teu próprio conhecimento. Reconheça Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não Ele que vai fazer algo por nós, mas o nosso reconhecimento dele em todos os nossos caminhos. O reconhecimento da perfeição da presença em tudo e em todos, 24 horas por dia. Aí é zero sombra, ou sombra no mínimo. Eu estou reconhecendo a presença em todos os meus caminhos. Eu estou reinterpretando as aparências. Tem um trecho do Arte de Curar pelo Espírito, que é uma flecha nessa mosca. Opa, abriu o caminho infinito de novo.
a frase. Pois quem quiser conferir, dá uma olhadinha no Quando Eu For Erguido às Alturas, o último capítulo de A Arte de Curar pelo Espírito. Eu vou ler e explicar esse capítulo na data limite. Inclusive talvez seja a última aula, ou as últimas duas, né, porque eu não sei se uma aula dá. Aqui. Basta que alguém conheça uma única verdade fundamental para poder atender a qualquer chamada para curar, seja no que for. E lembrando que curar é conhecimento de que não há doente para se curar, pobre para se enriquecer ou pecador para se redimir. E se ele tivesse suficiente coragem, quem for praticante, e convicção, nenhuma diferença faria que se tratasse de câncer, de tuberculose ou de paralisia infantil. A consciência de uma única verdade, nada mais se requer para a terapia espiritual. Se uma única verdade fosse realmente vivida, ou seja, sentida, o cerne vital desta verdade, aquilo a que chamamos realização, realizou na consciência. Isso que ele fala realização. O conhecimento decisivo desta verdade se tornaria vida e curaria tudo. É vida que emana do praticante. Ele é canal da presença. Agora que vem a frase que me veio à mente para esse caso aqui. O que geralmente acontece ao conscientizarmos uma verdade é que desta nasce outra e assim por diante, convergindo em uma conclusão final que dá clareza a toda situação. É a elevação da consciência do praticante, reinterpretando e reinterpretando sempre para um poder. Ele vai vivenciando testemunho aqui, testemunho ali, reinterpretando, descansando da verdade, até que ele atinge um grau dentro da prática, que é aquilo que o Joel falou no tal áudio lá, que esse clique, ou esse elevação da consciência, pode estar entre o 2º e o 20º ano da prática. Né? Então, até que isso vem convergindo em o que geralmente acontece ao conscientizarmos uma verdade é que desta nasce outra verdade e assim por diante, convergindo em uma conclusão final. Ele trabalha a sombra nele para eliminar a crença no bem e no mal e descansar na verdade, até que a consciência dele chega num nível em que ele só enxerga, só vê e só sente a presença de Deus. Ele não está ele está no mundo, mas não é mais do mundo. Certo? Então, voltando lá no caminho infinito. O último capítulo da Arte de Curar pelo Espírito é uma maravilha de explicação dessa questão toda aí do um poder. Aqui, ó. A conscientização, vou pegar de novo a frase do caminho infinito. A conscientização do nosso verdadeiro ser, da natureza e caráter infinitos do nosso próprio ser, também é oração. A natureza e caráter infinito do nosso próprio ser é que nós somos um com a presença. E nela podemos descansar. Eu descanso na vida que há em mim. A vida que há em mim é Deus vivo. Portanto, é lei única, substância e causa de todas as coisas harmoniosas de Deus. Só existe uma lei, Deus. A não ser a lei kármica, né? Crença no bem e no mal. Aí ela tem validade enquanto o indivíduo está naquele nível de consciência. A conscientização do nosso verdadeiro ser, da natureza e caráter infinitos do nosso próprio ser, também é oração. Então, se eu estou reconhecendo constantemente a natureza e caráter infinito do meu próprio ser, eu estou me mantendo em oração, orando e vigiando. Nesse estado de consciência, em vez de buscar, pedir e esperar algo da prece,
voltamos nosso pensamento para dentro e ouvimos a pequena voz silenciosa que nos assevera que, mesmo antes, porque palavra da verdade, certo? Mesmo antes que pedíssemos, nosso Pai conhecia e preenchia nossa necessidade. Ele conhece e preenche porque Ele é presença infinita. Ele nos manifesta. Então Ele é nossa única necessidade. Ele é o suprimento infinito. E é Ele que nos permeia. E Ele é Espírito perfeito. Então o ser humano, na sua ignorância religiosa de crença no bem e no mal, ele acha que Deus conhecer as necessidades nele, ele acreditar ou ter fé nisso, é achar que as necessidades materiais ou de doença ou qualquer coisa vão ser satisfeitas. Se Deus quiser, Deus sabe, deixa na mão de Deus. Mas não há atividade da verdade na consciência da pessoa que está com essa fé de fundo emocional. Então a nossa necessidade primordial é conhecer a Deus em verdade, compreender quem nós somos, qual é a natureza de Deus, a natureza do erro e a natureza do homem. Sandro, uma votação. Eu tenho 5 filhos, né? 2 filhos biológicos, 2 agregados. Eu moro com 2 filhos. Eu dei um assim, foi de recuperação. Então, aí eu moro com ele, meu filho, guardo ele. Pai e filho treinados muito forte. Eu quero que o meu filho passe de ano. Nós vamos meditar. Não vou pedir para ele, Deus, faz meu filho Miguel passar de ano. Eu vou só, seguro, estar na graça e já sabe tudo isso. Você vai levantar o Cristo nele. Tu és o Cristo. Tu és manifestação do Espírito perfeito de Deus. Mentalmente, né? É mentalmente porque é internamente, né? Mas é um reconhecimento da verdade na mente. Não se preocupar com morte, com mais nada. Você solta. Porque mesmo que ele repita de ano, eu repeti a 6ª série 3 vezes. Olha aí, ó, a sincronicidade. E no primeiro colegial eu desisti. Eu cabulei aula 1 ano. Eu era um vagabundo. Eu jogava basquete e vôlei, né? E fazia sinais obscenos para o professor quando ele me chamava na janela. E quando eu estava na sala de aula, eu dormia no fundão. Dormia mesmo. Eu tinha 15 anos, eu roubava um Maverick do meu pai para ir para aula. Até eu ir parar no juizado de menores, né? Certo? Então não quer dizer nada. Não quer dizer muita coisa. Se alguém tivesse reconhecendo o Cristo em mim, talvez eu tivesse resolvido as minhas revoltas antes, né? Que nem eu já falei aqui, num dia na aula de química, ela estava falando de átomo. Eu falei, tá, mas serve para que esse negócio aí? Não, mas o que vai na minha vida prática? Eu fiquei com raiva de aprender aquilo ali. Para que serve isso aí na minha vida prática? Aí não tive resposta, não quis saber. E se eu explicasse eletromagnetismo? Mesmo que fosse através da lei da atração. Eu ia dar uma... Peraí, então tem alguma coisa aqui. Pois aí que eu quero saber mais. Vamos lá. Então, antes que a pequena voz silenciosa assevera que antes mesmo que pedíssemos, nosso Pai conhecia e preenchia. Ele conhece e preenche desde o infinito e sempre. Ele é a própria presença, substância, lei e causa, a harmonia do Espírito perfeito. É a carência e desconhecimento do ser humano que colapsa o problema da vida humana. Então, a necessidade que o Pai sabe que nós precisamos é o próprio amor e sabedoria que Ele é. Não significa que Ele sabe que Ele vai me dar. Só distorção completa da verdade. Completa. E aí está o grande segredo da oração. Deus é a totalidade e é sempre manifesto. Não há, pois, um bem ou Deus imanifestos. O que cogitamos estar buscando está sempre presente dentro de nós, já manifesto. E nós temos que ter em mente esta verdade. Todo bem já é e é para sempre manifesto. O reconhecimento desta verdade é a oração atendida, é o descanso consciente. Na verdade, a paz do Cristo não estabelecida, se estabelecendo,
enquanto o indivíduo continua humanamente vivendo e produzindo, se relacionando, enquanto ele desenvolve essa prática para descansar no Cristo em si, né? O reino, primeiro o reino e o acréscimo, aí vem o acréscimo. Então o acréscimo, que seria as nossas necessidades, que o ser humano tem essa noção da necessidade do acréscimo, ele só acontece como fluxo natural da vida na consciência do reino. E não porque o indivíduo está lá, não, eu pedi uma onda agora, vai chegar um negócio para mim. Quanta gente está metida nisso? Reconhecer, permanecer, travessia do deserto das crenças limitantes. Ele vai ter que reinterpretar a realidade para um poder constantemente. Quanto mais leitura, mais áudio, mais meditação contemplativa, mais fácil fica. Não vai ficar fácil no primeiro e segundo ano. Que nem o Joel fala no áudio lá, tu não vai te transformar no Cristo com poucos anos de estudo. E transformar no Cristo não é transformar água em vinho, não é transformar num Cristo completo, é estar neste caminho, para que pelo menos a pessoa atinja grau 1 e tenha os problemas da vida humana resolvidos, né? Nossa saúde, prosperidade, todo bem já é para sempre manifesto. O reconhecimento desta verdade é a oração atendida. Por isso que é preciso orar e vigiar. Nossa saúde, prosperidade, emprego, lar e harmonia não são, pois, dependentes de algum Deus longínquo, que na cabeça do ser humano conhece as necessidades dele. Nunca dependem de um canal, pessoa ou lugar, mas estão continuamente à mão, onipresentes, dentro de nossa própria consciência. E o reconhecimento deste fato é a oração atendida. Eu e o Pai somos um. Isto é a causa da perfeição do ser individual. Esse negócio que eu falei, está no áudio Prosperidade pela Graça, parte 1, lembrei. Ele está falando algo relacionado a isso aqui. Tá? Para sermos precisos, não há Deus e tu. Está sendo redundante, porque ele falou isso agora há pouco. Né? É impossível orar corretamente sem ter compreendido esta verdade. Por quê? Porque eu tenho que descansar na verdade de que o reino está dentro. Que a vida que há em mim é lei da vida. Portanto, lei da manifestação. Não é manifestar a mala de 1 milhão, não. É manifestar a paz do Cristo internamente. A minha paz vos dou. A paz do Cristo, não a paz do mundo. Porque a paz do mundo é primeiro as coisas. Então, o indivíduo não tem as coisas, ele não tem paz. Não. A paz do Cristo não é as coisas. A paz do Cristo é a paz da prática, desenvolvimento disso, percepção disso. Percepção é a chave, né? Percepção. É. E eu escutei uma palestrante esses dias falar, que trata de uns assuntinhos aí, e não é das rasas, é das que deveria saber alguma coisa, certo? Que se você estiver cultivando pensamentos harmônicos, você estará na harmonia, estará unificando. Não é assim. Não é assim. Você vai ter que reinterpretar os teus conflitos. E isso é individuação e unificação consciente. Porque a hora que a gente fica consciente da verdade, os conflitos se acirram. O ego se levanta. Certo? Eu estou conhecendo a verdade, a harmonia ainda não veio. Ai meu Deus! Catarse! O indivíduo fica indignado. E ele tem que ficar indignado. Só que ele tem que saber o que fazer com essa indignação. Ele deve acirrar a sua consciência no sentido de estar mais firme na prática e não se opor à circunstância. Então eu estou meditando, estou buscando a paz, estou buscando pensamento harmônico, a harmonia não veio.
Então eu estou equivocadíssimo na prática, não estou conseguindo harmonia, porque do jeito que essa pessoa falou, parece que é só produzir pensamentos harmônicos e vai sentir harmonia. Não é. Mas é que as pessoas são imediatistas, né? Assim, Ele vai precisar reinterpretar suas carências e seus conflitos. E isso é trabalho com a sombra. Essa lei que você citou, É uma criatura que fala de arquétipo, sabe? essa lei que você citou, eu vou plantar. Ela até falou um dia assim, por isso que é difícil entender Joel. Ninguém vai saber quem é, não. Tem que ser muito perspicaz para descobrir quem é. Mas né, é difícil, por isso que é difícil entender Joel. É mesmo, tanto que ela não entendeu até hoje. Eu sei que você sacou. Tá, você estava dizendo alguma coisa, minha querida? Desculpe te interromper. Ele me falou. O que foi, Jéssica? Eu vou plantar para cima do bom para colher coisa boa, né? É a lei, essa lei aí, é a lei que está aqui, do looping que eu falei agora um pouco, né? Cada um looping ali, na lei, coisa boa, coisa boa, hora não colhe, né? Não tem nada a ver com o mundo. A lei é uma só, está em ação a todo momento. O colapso da função de onda é constante e permanente, a todo instante acontecendo, como lei manifestadora do universo. O ser humano revestido do mesmo poder ele está sendo vítima do colapso da função de onda, vítima da sua ignorância, porque o colapso da função de onda acontece a todo instante. Então, se o indivíduo não amadurecer sua compreensão, amadurecimento emocional não está tão relacionado assim ao lado da psicologia da psicanálise, porque a psicologia da psicanálise poderia fazer um belíssimo trabalho explicando o ego, superego, self e o trabalho com a sombra. E o resto, teorização de palavras vazias, teorizações humanas. Porque a gente estuda, a colega ali, da mesma área, a gente começa a ver que perde sentido isso. Quantos autores eu li, estudei e falei, puxa vida, trisca ali o negócio, mas passa tão longe. Quem chegou mais perto foi o Jung. Eu estou devendo séries no canal, né? O Quem Somos Nós, que vai dar umas aulas, curiosidade para o povo do YouTube, mas vai ser legal, tem que falar, tem que passar os trechinhos do filme e explicar o que está ali. Porque é a prática que está lá dentro. E o eu e o inconsciente do Jung, né? Quem sabe depois da data limite engata alguma dessa aí, porque vai ter que continuar pondo conteúdo ali, porque se não puser o pessoal para de ver, para de se inscrever, não que esse seja o foco, mas o pessoal que está com curiosidades gerais, buscando algo que preste, pode ser muito bem alimentado por essas séries, muito bem, enquanto a gente vai trazendo eles para o Joel, certo? Vamos lá. Nossa saúde, prosperidade, emprego, lar e harmonia não são, pois, dependentes de algum Deus longínquo, nunca dependem de um canal, pessoa ou lugar, mas estão continuamente à mão, onipresentes, dentro de nossa própria consciência. O reconhecimento deste fato é a oração atendida. O reconhecimento permanente e constante do desenvolvimento desta consciência vai ser a oração atendida. Porque a oração é visão interior da harmonia, e visão interior da harmonia é reinterpretar a realidade para um poder, e não esperar para amanhã o negócio. Eu e o Pai somos um, e isto é a causa da perfeição do ser individual. Gente, esse negócio do deserto, das crenças limitantes dos primeiros anos da prática é inevitável. Ou põe o pé nesse deserto, porque pôr o pé nesse deserto é abandonar a miscelânea. Certo? Como é que ele vai entrar no deserto arrastando sacos de areia? Fudeu! Ele vai morrer no deserto e não atravessá-lo. Essa foi boa, hein? Eu já imaginei aqui uma criatura desgraçada arrastando umas malas, um saco de areia, umas pedras. Pode falar o nome do saco? Aí ele solta algumas, mas outras ele não solta, ele não consegue
crenças limitantes, miscelâneas, pensamentos mágicos e etc. Ajudas externas de toda a ordem. Porque se essas ajudas externas cumprissem o que elas prometem, nós já tínhamos resolvido todos os problemas da vida humana, todos. Para sermos precisos, não há Deus e tu. É impossível orar corretamente sem ter compreendido esta verdade. Ou seja, compreender que é um descanso interno na presença. E não procura. A gente não procura Deus na prática. A gente compreende. Nós não estamos procurando por Deus para encontrá-lo. Nós estamos desenvolvendo compreensão de onipresença e onipotência. Você usa a palavra percepção em vez de compreensão? Também, dá na mesma. Melhor. Mas para perceber melhor, ele vai ter que compreender. Senão a sua percepção continua equivocada. Passa primeiro pelo cérebro, né? Pela razão. Ele tem que compreender para refinar, aprimorar a percepção. Porque senão a percepção dele vai ser sempre de sombra, de dualidade, de falta, de carência e de frustração. Frustração, ação frustrada de quem? Da presença. Ação frustrada da presença nele porque ele está preso na matrix kármica. Isso acontece desde a infância? Como eu disse na série da Transmite, na aula 3, eu falei, né? Que a gente, o ser humano aprende a engatinhar, andar e falar com um paradigma no meio do peito e no meio da testa. Quando a gente tem a escolha de um poder, de um caminho, da vida mística, da consciência da presença de Deus, a gente tem a escolha de abandonar o resto para percorrer este caminho. Escolha. Só que aí ele pode estudar, ele vai desenvolver um filtro emocional para eliminar a miscelânea, para eliminar as crenças limitantes. Ele pode fazer a escolha, porque é desse jeito que renasce pelo Espírito, é na vida adulta. A não ser que o indivíduo já seja orientado, ele receba o verdadeiro catecismo da prática da presença desde a infância, de pais que conhecem este assunto. Que nem o Joel fala num áudio, né? Nós não temos catecismo, mas nós preparamos os adultos para que eles ensinem seus filhos. Porque vai ensinar o bem e o mal e a prática. Porque a criança vai crescer vendo o bem e o mal. Imagina o QI da criaturinha que é criada dessa forma, né? Deus é digno de tudo. Sacou? Uma coisa absurda aí, sabe, né? Quando eu fiz catecismo, a minha catequista falou que me deixou passar de dó. Caramba, venho todo domingo. Na sexta série, a primeira sexta série, eu repeti mais 3, mas a primeira eu passei. Me deram 3 pontos depois da última prova da recuperação. Mas no ano seguinte eu repeti, mas me deram os 3 pontos de dó. Repeti. Não, ignorância completa da sua catequista. Completa. Eu tive um paciente, ficou uns 6 ou 7 meses na terapia e as coisas melhoraram bastante para ele e tal, e tudo, beleza, ele está estudando de forma autodidata. Certo? Está se virando. E atendia a mulher dele por algumas sessões. Ela era catequista na igreja católica. Ela ficou tão perplexa com o que ela começou a entender. Ela falou, mas e agora? Aí ela entrou nos conflitos, umas catarses, mas ela mesma admitiu que não tinha volta mais esse conhecimento nela. Ela não consegue estudar tanto, meditar tanto, mas ela o tempo todo está conversando disso com o marido dela, está lembrando durante os problemas na rotina. Mudou a consciência, mudou. Teve um dia que ela falou assim para mim na terapia, né? Foi até o dia que ela não participou mais. Ela começou a chorar no fim de uma sessão. E eu saquei que ela estava decepcionada com ela mesma, né? Aí ela não falou, mas depois ela me mandou uma mensagem no ar, que ela estava envergonhada, que ela estava tão decepcionada por ter descoberto que a grande fé que ela tinha era fé de fundo emocional, catarse da queda do paradigma. Ela precisava assimilar aquilo dali para diante e reconhecer que não há culpa nela,
ela era escrava de sua própria ignorância. Então não há culpa, há desconhecimento. O reconhecimento de que há desconhecimento, não culpa, lhe tira o peso da culpa do indivíduo. E se eu continuar cometendo erros no princípio da prática, reconhecer isso e tentar não pecar novamente, porque o pecado é acreditar em dois poderes, né? Então, enquanto a gente estiver sendo vítima de algum comportamento vicioso ou alguma autossabotagem, vamos trabalhando a culpa, né, para a reinterpretação, né? Se redimindo, né? Pai, eu não sabia que a coisa era assim. Para sermos precisos, não há Deus e tu. É impossível orar corretamente sem ter compreendido essa verdade. Lembrando que oração não é pedido, não é frase, é repeteco. Não oreis por vãs repetições, já disse o Cristo. Oração é visão interior da harmonia, reconhecimento da onipresença e da onipotência. Não procurar nem buscar um Deus, reconhecer sua onipresença, né? E sem conhecermos nossa relação com a divindade, nossa oração seria apenas uma fé cega ou crença, e não compreensão. É a nossa conscientização da unidade do ser, a unidade da vida, da verdade e do amor, que redunda em oração atendida. É a nossa conscientização da unidade do ser, do nosso ser com Deus, a unidade da vida, da verdade e do amor, que redunda em oração atendida. Constante reconhecimento de um poder, reinterpretando as aparências, descansando nessa verdade, fazendo tudo que está ao seu alcance, não se preocupando com as coisas de acréscimo, trabalhando por elas, se isso está ao alcance e desejo da pessoa. E aquilo que não está ao alcance das suas realizações financeiras ou profissionais no momento, para que ele atinja determinadas coisas de acréscimos que ele desejaria. Aprimora a prática para desenvolver a compreensão da eliminação do sofrimento por essas coisas nele. E vejamos o que acontece em seguida. Aprimorar o conhecimento para o abandono do sofrimento pelo desejo dessas coisas. E vejamos o que acontece em seguida. Desejo uma palavra forte, né? Usa o tempo para aprimorar a prática, estudo, leitura e meditação. E humanamente faz o que está ao alcance. Por exemplo, o indivíduo tem um determinado emprego, ele ganha 3 mil reais, certo? Mas para ter o que ele gostaria, ele precisaria ganhar 50 mil por mês. Primeiro vamos eliminar o sofrimento por causa das coisas que ele queria, através da compreensão da prática da presença. Para ver se ele alcança um pouco de descanso e plenitude dentro de si, para ver o que vai decorrer da prática, né? Tem um áudio lá no Joel, eu acho que é o... Estou lembrando o nome, não tenho certeza que é esse. O que você tem na casa, que o Joel fala daquela pessoa que procurou um praticante, mas ela não queria pagar pelo atendimento, né? Que ele queria mostrar para ela que ela, como filha de Deus, nós como os filhos de Deus, nada pode nos ser negado, nada, né? Que o filho de Deus, ele pode ser, ter ou conquistar qualquer coisa, porque ele não vai esperar cair do céu, ele vai ter força para a realização, criatividade para isso. Aí no começo da prática ele pode achar que é isso impossível. Desenvolva a compreensão da prática e veja o que acontece em seguida, porque criatividade e oportunidade vêm em decorrência disso, certo? A gente é um caminho criativo. Nem sempre aquilo que você fez vai ser curado, não vai ser. Porque até mesmo na hora de você receber a graça, Deus saberá qual a graça que você está precisando naquele momento. Tem isso também. A primeira graça que nós precisamos é a revelação da verdade em nossa consciência. Descanso nessas verdades. E a reinterpretação constante é o aprimoramento delas. Então aqui, é a nossa conscientização da unidade do ser, a unidade da vida, da verdade, do amor,
que redunda em oração atendida. É o reconhecimento constante de nossa vida, nossa mente, nossa substância e ação. É nossa substância e nossa ação como manifestações do ser divino que constitui a verdadeira oração. Atividade da verdade na consciência do praticante. Ele está com a mente preenchida pela consciência da verdade, e não senão ele está consciente de dúvidas e ansiedades. A gente falou de uma frase, eu vou terminar isso aqui para ir nessa frase, tá? Identificando este ser divino como única realidade do nosso ser individual, podemos compreender a nós mesmos como uma realização de Deus, como arremate e perfeição do ser que tudo abrange. Vamos lá. Vou ler de novo, depois eu emendo ali, que a gente teve que descarregar o arquivo. Para sermos precisos, exatos, né? Não há Deus e tu. É impossível orar corretamente sem ter compreendido esta verdade. Então, estudar Joel é compreender o que é orar. Orar é visão interior da harmonia, reconhecimento de um poder. Então não tem mais pedido, busca por Deus. Ah, meu Deus, cadê você? É impossível orar corretamente sem ter compreendido esta verdade, sem conhecermos nossa relação com a divindade. Nossa oração seria apenas uma fé cega ou uma crença de que Deus é um bem para que Ele resolva um mal em minha vida. Isso é crença. E não compreensão. É a nossa conscientização da unidade do ser. Então não é a palavra que tem poder, mas sim a compreensão do sentido da palavra divina, ou da palavra de Deus. Compreensão de Deus. É a nossa conscientização da unidade do ser, a unidade da vida, da verdade, do amor, que redunda em oração atendida. Ou seja, é a manifestação da harmonia. Porque não há mais, sim, no praticante não há mais, ele começa a estudar, entender? Não há mais oração como prece, pedido, necessidade ou carência. Não há. Ou se ainda há, ele deve trabalhar por eliminá-la. É o reconhecimento constante da nossa vida, nossa mente, nossa substância e ação como manifestações do ser divino que constitui a verdadeira oração. Ou seja, eu sou o Filho de Deus, Filho da verdade, né? Eu sou a vida que se expressa. Então eu estou aonde? Na árvore da vida. A árvore da vida dá frutos, está no reino. Identificando este ser divino como única realidade de nosso ser individual, podemos compreender a nós mesmos como uma realização de Deus, como arremate e perfeição do ser que tudo abrange, divino e imortal. O reconhecimento da divindade de nosso ser individual é a verdadeira prece, o reconhecimento da divindade de nosso ser individual. Deus está mais perto que o ar que eu respiro, Ele é a vida que existe em mim, e isso é a própria lei divina que se manifesta. Ele não precisa desejar a manifestação, ele precisa descansar na compreensão dessa verdade. O reconhecimento da divindade do nosso ser individual é a verdadeira prece, que é sempre ouvida. E era assim que o Joel agia e curava. É lógico, ele foi desenvolvendo isso cada vez mais, mas no começo ele já tinha sinais e testemunhos. Ele começou esse processo aos 38 anos de idade. Logo no começo ele já começou a ver testemunhos, curas, benécia, que foi ampliando, isso tornou a principal atividade dele. A consciência dele foi expandindo cada vez mais. Por exemplo, na oração, tem alguém doente. Posso orar? Aí a pessoa não sei o que, você fala, posso orar por você? Ou a pessoa pede uma oração, que isso às vezes acontece. Sim, claro. Ou então nós oferecemos, posso orar por você? Nós não vamos explicar que tipo de oração nós vamos fazer. Certo? Mas para talvez abrir uma receptividade ali na pessoa,
Porque naquele momento em que ele contou o problema, eu já estou reconhecendo que aquilo não é verdade. Que ele é manifestação do Espírito Perfeito exatamente aqui e agora. Que não há poder naquela circunstância. Então, que oração é essa que eu vou fazer então, no secreto? Eu vou sentar, esquecer o indivíduo, né, e contemplar a presença divina até que algo aconteça na meditação. Ficarmos suficientemente quietos até que Deus fale através de nós. O Joel explica isso nesse último capítulo que eu indiquei, do Arte de Curar pelo Espírito, quando eu for erguido às alturas. A retificação da falsa crença, que sejamos separados e distantes do nosso bem, é a essência da prece verdadeira. Aquilo que eu busco, eu sou. Qualquer bem que eu possa ter acreditado ser separado de mim, é de fato uma parte constituinte do meu ser, porque o meu ser é um com o invisível e o invisível é onipresente. É o mesmo ser que está no objeto ou situação que eu necessito. A gente falou disso na última aula. Eu falei disso na aula 3 da Data Limite, nós vamos falar de novo aqui. Capítulo 10 do Caminho Infinito, PDF, página 68, não precisa abrir não. Porque almas avançadas e mesmo mestres e praticantes, almas avançadas são buscadores da verdade, não significa que eles são praticantes. São pessoas que conhecem muito mecânica quântica, que já treinaram muito pensamento positivo, que já fizeram muita visualização criativa. Ele está buscando algo além do conhecimento medíocre humano. Está buscando algo além da compreensão humana. Só que ele ainda está na compreensão humana e não sabe disso. Ele quer usar poder pessoal. Sou uma alma avançada, está buscando algo a mais. Certo? Mas não é um praticante. Aqui, ó. Porque almas avançadas e mesmo, o que diferencia? Esse é mesmo. E mesmo praticantes e mestres, porque agora sim, praticantes e mestres, ele está falando de praticantes da prática da presença, ou ciência cristã. Porque almas avançadas e mesmo praticantes e mestres, ele está falando que os praticantes e mestres estão acima das almas avançadas. Certo? Porque a alma avançada se julga uma alma avançada, o praticante e mestre não. Ele já sabe que por ele mesmo ele nada pode e que ele está desenvolvendo consciência do poder onipresente, ok? Porque eles experimentam ainda doenças e outros problemas, eles estão experienciando. Para quê? Para que eles possam aprimorar a prática. A resposta: a consciência mortal ou material que ainda resta neles, em qualquer nível que ela restar neles, em qualquer nível, se manifesta pura mecânica quântica. Pensamento, sentimento, emoção, realidade. A consciência mortal ou material, o que é consciência material? Que as coisas externas são separadas de nós, que eu preciso daquela coisa, que eu não tenho, que eu quero, eu sofro, certo? Como que eu vou conseguir? Ele está sempre no como humano, não tem nada da prática nele. Aqui, ó. A consciência mortal ou material que ainda resta neles, porque no praticante vai ter menos, mas ainda vai restar um pouco, ele deve aprimorar. Em qualquer nível se manifesta. Não há consciência sem expressão, e mesmo o menor resquício de consciência humana que restar se expressará como uma humana dicotomia de bem e mal. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Porque o praticante, quando ele avança, ele vai expressando menos consciência de bem e de mal. Então ele começa em parte a ser comandado pela presença divina, em parte ainda pelo homem humano. Então em parte ele ainda manifesta situações de bem e de mal. Ele reinterpreta elas, porque é só assim que ele aprimora a prática. Não tem como ele eliminar aquilo que está sendo manifestado por sua consciência, mas tem como ele observar a ação de suas crenças e retrabalhá-las para um poder. Não, só existe um poder. Não sou escravo do meu pensamento, certo? E aí ele vai tornar. Então ele canaliza a libido da frustração, do pensamento negativo, da dúvida, da ansiedade, para a prática, para a consciência da prática e para algo mais produtivo da vida humana. Aí ele está trabalhando sombra,
né? E ambos ficam ali, lado a lado. Ambos o quê? Dicotomia, o bem e o mal. E à medida que se desenvolve a consciência espiritual, cada vez mais é desarraigado ou arrancado o sentido material. Sentido material é carência, insegurança, medo e compreensão de que tudo que é material é vida espiritual. O universo é espiritual e não material. Porque tem o espírito invisível de Deus e o manifesto, que é a manifestação dele. Mas ainda é ele. O verbo se tornou carne, mas ainda é o verbo. Quando Jesus disse a frase, a gente terminou a aula, amai-vos uns... Eu tive esse insight essa semana. Esse insight, essa percepção, seja lá o que for. Insight é uma palavra meio rasa para os praticantes, mas a gente usa ela para dar aula, para as pessoas entenderem, certo? Ele tem uma revelação interior. É um termo mais adequado? Quando Jesus... Eu nunca tinha pensado isso. Me apareceu na meditação. Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não foi como Jesus. Amem-se como eu amei vocês. Será que vocês não entendem? Aí o ser humano não entende, porque ele acha que só Jesus foi capaz daquele grande amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é voz da presença silenciosa de Deus. Deus, como Espírito infinito e harmonioso, amou e ama, e por isso ele manifesta. Então, Jesus disse, amai-vos uns aos outros porque eu vos amei, porque ele sentiu o amor do Pai nele. Deus disse isso a ele. Então Deus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu vos amei, portanto eu vos manifestei. Então era a palavra de Deus através de Jesus, nos ensinando que o invisível em nós é o amor de Deus. Deixemos o amor de Deus amar através de nós. E isso é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Porque eu vos amei, eu vos manifestei. Então, se nós somos manifestação dele, nós somos manifestação do amor dele. Devemos deixar que nós, como manifestação dele, que o amor dele através de nós ame. O Joel fala isso no áudio, que isso humanamente não é sentido gostosamente como um amor, mas a nossa paciência e compreensão da sabedoria aplicada na vida diária é o amor de Deus expresso através de nós. Por isso que muda a vida do indivíduo, por isso que ele renasce pelo Espírito, porque ele não admite mais a ação do ego, a ação do inimigo. Ele vai observar o inimigo, que é a sua própria reação negativa, a própria. Os amigos estão perto, mas o inimigo está mais perto. Estrada para o suicídio, linha não sei o que, filme Revólver, né? O inimigo está tão perto, não é no pescoço, não, ele está dentro. Então os amigos, que são os conhecedores da verdade, estão perto, estão do teu lado ali te ensinando. E o inimigo está mais perto ainda. E mais perto que o inimigo. A palavra perto nem serve, porque é onipresente. Deus. Good. Alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta aqui, porque eu tinha pensado sobre o tema. E daí oração, né? E eu separei a palavra hora, que seria fala, e ação. E aí me remeteu a pensar no princípio era o verbo. Fala. E ele manifesta. Porque primeiro, o princípio... No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne na manifestação. Mas ainda não, é o verbo, certo? Eu pensei assim, como o praticante deve orar? Então ele deve falar a verdade e agir de acordo com a verdade. E permanecer na verdade. Isso. Então eu pensei que toda oração ela deve ser um compromisso com essa verdade. Compromisso, a consciência. E então não é você pedir, é você se comprometer.
Porque quando nós estamos com uma dificuldade, se a gente pede para resolver isso, está errado. A gente tem Está que, negando a gente a tem presença em si próprio. que falar o teu compromisso e agir no bem, que é a unidade. Porque aí não vai haver mal, ou não vai haver doença, ou não vai haver carência, ou não vai haver falta. Vai haver o todo, que é Isso. o bem. E aí eu fiquei pensando nas questões dos desejos, né? Porque os nossos desejos são manifestações egóicas que se apresentam, que aí faz uma relação com o que você estava dizendo nesse último capítulo, que os desejos se manifestam quando você pensa que já está indo bem, aí vem um desejo, e aí você volta para se comprometer novamente, falando e depois agindo. Volta para o reconhecimento da verdade. E aí eu pensei, uma pessoa diante da gente pedindo alguma coisa e a gente sendo canal, entre aspas. O que nós vamos fazer com ela? Você falou assim, eu posso orar por você? Então talvez levar a palavra de que ela é manifestação do todo e levar essa verdade de algum jeito, como couber, e depois silenciar, porque esse silêncio é uma ação, é uma medida meditativa de esperar que aquilo se resolva. A gente adquire, é isso mesmo, perfeito. E aí eu fui também pensar, porque o Joel colocou esse capítulo oração depois da meditação. Né? E aí me ocorre pensar que você primeiro entende, e aí quando você vai falando todo o tempo da aula, você falou que era a compreensão da verdade. Compreensão da verdade. E então você precisa compreender, para depois você falar e depois você agir. E aí é uma ligação. No que? Na manifestação do Cristo interno, que é a unidade. E aí aos poucos a gente vai diminuindo a dualidade em nós. Vai abrindo a visão espiritual da vida. A visão espiritual da vida não é enxergar fumacinha, é reconhecer esta realidade aqui como manifestação divina. Pessoal, obrigado. Até a próxima. A gente leu uma página desse capítulo. Às vezes vai mais rápido, às vezes demora um pouquinho mais.